E aí, gente, fazer o vídeo aqui de saúde da família, do quarto período, ciclo 1. Esse vídeo vai ser dividido em etapas, porque a matéria é muito grande, inclui várias políticas, saúde do idoso, morador de rua, pessoas privadas de liberdade. Então, começa aqui com direitos humanos, eu acho que vai ter outros vídeos, porque é bem extenso o conteúdo. Mas enfim, vamos começar aqui. Quem estiver vendo o vídeo, deixa o like, por favor. Se tiver alguma coisa de errado, comenta aí. Crítica, elogio, que puder comentar aí, que aí ajuda na produção dos vídeos. Vamos começar aqui. Em relação aos direitos humanos, primeiro você tem que saber que os direitos humanos ele foi criado para proteger, né, os indivíduos contra abusos, né, e garantir a dignidade e a liberdade das pessoas. Os direitos humanos ele foi criado num contexto pós-Segunda Guerra, né, devido às atrocidades da Segunda Guerra, né, por exemplo, o nazismo, e ele conta com alguns princípios. É o princípio da universalidade, são 4 princípios: universalidade, indivisibilidade, igualdade e dignidade humana. O que são esses 4 princípios dos direitos humanos? O princípio da universalidade, ele vai dizer o seguinte, que os direitos eles são válidos para todas as pessoas independente do lugar. Então, direito a todos, independente do lugar, do país, né? Como se fosse uma lei universal. O princípio da indivisibilidade, ele fala que os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, eles são interdependentes, então eles são indivisíveis entre si. Então vai falar sobre os direitos civis, políticos, culturais, eles vão ser interdependentes, ou seja, eles não atuam sozinhos. O princípio da igualdade está relacionado a que todas as pessoas vão nascer livres e iguais de dignidade e direito. Então, não importa se a pessoa está presa, se a pessoa é idosa, se a pessoa é criança, os direitos ali são para todos e não deve haver uma discriminação. E o princípio da dignidade humana, ele é a base de todos os direitos, que está relacionado ao direito base ali, né? Que todo mundo é um ser humano e deve ser respeitado. A Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela foi constituída em 1948, né, que é como eu falei, no cenário de pós-Segunda Guerra. A Declaração dos Direitos Humanos, ela é uma garantia dos direitos humanos. Isso implica em acesso à saúde pública, às políticas públicas. Como que isso vai agir, né? E esse acesso à saúde, às políticas públicas, ele vai ser direito de todos os cidadãos, inclusive os cidadãos brasileiros. As políticas públicas sociais, elas representam a possibilidade de promoção dos direitos humanos, ou seja, as políticas públicas sociais, elas são feitas para superar as desigualdades sociais, que no Brasil a gente tem várias, né? Essas desigualdades sociais são estudadas, né, nos eixos passados e elas vão evidenciar barreiras de acesso, né? Vão evidenciar uma baixa representatividade, às vezes uma população ali que tem menor acesso à saúde, população que enfrenta preconceito, que enfrenta algo do tipo, e esses grupos sociais, eles são chamados de minorias. E essas minorias que vão ser o foco de estudo, que a gente vai estudar a criação de políticas públicas para essas minorias, que no caso vai girar em torno ali dos presos, né, dos moradores de rua, da população LGBT, que são consideradas minorias. Por quê? Porque o termo minorias, ele significa um grupo humano, né, que ele está em uma condição de desvantagem social. Não só social, mas também cultural, étnica, política. Por quê? Porque os direitos desse grupo considerado uma minoria, eles são fragilizados.
porque esse grupo, considerado minoria, ele tem características diferentes do grupo dominante. E é por essa razão que eles são vulneráveis e, no caso, são mais sujeitos à violência, discriminação. Então, basicamente é isso. Minorias é esse grupo humano, né, em condição de desvantagem social, cultural, política, que é um grupo fragilizado. Por quê? Porque ele se difere do grupo hegemônico. E por ele se diferir do grupo hegemônico, ele vai enfrentar barreiras, né? Vai enfrentar desafios, né? E vão se tornar um grupo mais vulnerável. Ele vai estar sujeito à vulnerabilidade. E aqui, nas minorias, vai entrar aqueles que eu falei e vai ter vídeo sobre eles mais na frente que a gente vai estudar as políticas criadas para cada um deles. Bom, como eu já falei, né, as minorias, né, elas estão relacionadas ali a uma condição de subordinação, uma condição de isolamento, e as minorias, por essa subordinação, por esse isolamento, normalmente elas vão ser desamparadas, desprotegidas institucionalmente. Então é preciso que se façam políticas ali para fortalecer, para dar a elas o direito à igualdade que está previsto aqui nos direitos humanos, só que ela está sendo suplantada por conta dessa hegemonia do grupo dominante. Os exemplos de minorias são mulheres, idosos, negros, indígenas, moradores de rua, população LGBT, que vão se tornar aqui vulneráveis devido ao cenário. O que é essa vulnerabilidade? Essa vulnerabilidade ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser extrínseca e ela pode ser intrínseca. A vulnerabilidade extrínseca ela é ocasionada por circunstâncias internas, por exemplo, pobreza, falta de escolaridade, são causas então externas. Por isso o nome extrínsecas. Agora, a vulnerabilidade intrínseca, ela está relacionada a características que têm a ver com o próprio indivíduo. Por exemplo, a deficiência mental, doença grave, ou às vezes é a própria idade, por exemplo, os idosos. Então, vou colocar aqui deficiência mental, deficiência intelectual, melhor, doença grave. Então, essas pessoas que possuem essa taxação, né, de vulnerabilidade extrínseca devido à pobreza, falta de escolaridade, ou intrínseca devido à deficiência intelectual, doença grave, ou seja, causadas devido a características do próprio indivíduo, no caso da intrínseca, ou características fora do indivíduo, né, no caso da extrínseca, eles vão ser vulneráveis, ou seja, eles vão ter uma característica assimétrica em relação aos outros grupos da sociedade. E devido a essa vulnerabilidade, eles vão sofrer mais, né? Eles vão sofrer preconceitos, vão ter mais dificuldade de acesso à saúde pública, mais dificuldade de acesso ao SUS, mais violência. Então é importante que a gente vai estudar mais na frente as políticas que foram criadas para amparar, né? Para proteger esses grupos. E o último termozinho aqui que a gente tem que saber é referente aos marcadores sociais. O que são esses marcadores sociais? Esses marcadores sociais, eles são características que fazem as pessoas serem vistas como diferentes. Então, são características que fazem as pessoas serem vistas como diferentes. Por exemplo, pele, classe social, gênero, idade, religião, são características que vão fazer com que essa pessoa seja vista como diferente. E esses marcadores, eles vão afetar a forma com que as pessoas vivem em sociedade, por exemplo. Vai dificultar com que ela consiga um emprego, vai dificultar o acesso à educação de qualidade. Por exemplo, se a pessoa tem certa religião, ela vai sofrer preconceito, normalmente muito relacionado às religiões ali de matriz africanas. Dependendo do gênero que a pessoa vai escolher ali, né, para seguir, ela vai sofrer preconceitos, vai ter dificuldade de conseguir emprego, por exemplo.
E entender isso ajuda muito a combater essas injustiças que tornam a sociedade desigual. Porque você não pode ter nenhum, você não pode levar em consideração esses marcadores sociais, você não pode é, praticar o preconceito ou algo do tipo, entendeu? Você tem que solucionar isso, você tem que seguir tudo de acordo com os direitos humanos, de que todo mundo é igual, todo mundo nasce igual e é merecedor dos mesmos direitos, não importa a cor da pele, não importa o que ela faz, a religião que ela segue, o gênero que ela seguiu, a pessoa é livre para isso e ela tem os mesmos direitos que todo mundo. Inicialmente a matéria vai girar em torno disso aqui, né, que é direitos humanos e toda essa trajetória. É importante saber direitinho o conceito de minorias, o conceito de marcador social. E mais para frente agora eu vou falar das políticas públicas que foram criadas para fortalecer essa minoria. Então eu vou falar das políticas públicas que foram criadas para o idoso, das políticas públicas que foram criadas para a população LGBT, das políticas públicas que foram criadas para os presos, para os moradores de rua. E vai sair nos próximos vídeos aí para que esse vídeo não fique grande.